Olá, turma, muito boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Hoje aquela aula extra, não só relembrando, não está no material de vocês, então, ó, anteninha ligada, caderno, apostila na mão para anotar, e qualquer dúvida, anota aí conforme a professora vai orientando vocês, e se for necessário, coloca no grupo que eu estou à disposição. Vou compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa iniciar o nosso assunto hoje, que é muito interessante, que ele fala sobre uma classe de medicamentos que é muito importante e perigosa, porque é uma doença crônica, que é a diabetes. Só que nós vamos falar sobre o tratamento. Se você for acompanhar um cliente que tenha diabetes, e aí, como que eu faço? O que eu tenho que saber? Vou iniciar com uma frase. Essa frase, ela fala, ela nos define hoje, nos dias de hoje, esses dias difíceis que a gente tem vivido. Ele fala assim, ó, você tem 3 escolhas na vida: desistir, ceder ou dar o melhor de si. Bom, reflitam sobre isso. O meu conselho é o último. A gente sempre dá o melhor de nós, porque desistir, pense assim, depois de muitas dificuldades que a gente tem passado, são esses obstáculos, as dificuldades que Deus nos faz mais forte. Então, assim, tem hora que você vê as pessoas reclamando por coisas tão pequenas, a gente pensa assim, né? É as dificuldades que nos fazem crescer. Reflitam sobre isso. Hoje, então, estamos só corrigindo uma coisa, a respeito desse tema, que é muito importante para a sua vida pessoal, é profissional, é familiar, tá? Porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as insulinas. Só que tem um detalhe: MIPs. MIPs são medicamentos isentos de prescrição. Isso aí, ó, foi o que a gente falou na aula passada. São aqueles medicamentos que são vendidos lá na farmácia que não precisam de receita médica. É esses que a gente tem que ficar atento, que a professora pediu para vocês pesquisarem a bula de quem? Do dipirona, do paracetamol, de xarope para tosse, que tem certo tipo de xarope para tosse que não precisa de ir no médico, passar por uma avaliação médica. Você acaba indo na farmácia. Aí eu vou compartilhar com vocês essa imagem, que é mais ou menos assim, ó. É muito bacana para a gente guardar. Então, o que é um MIP? Ó, é um medicamento que é isento de prescrição. Ele é um medicamento que não tem tarja. Só que não quer dizer que ele não tem tarja, que ele não precisa de orientação. E o exemplo aqui que eu trouxe nessa imagem é aspirina. Aspirina é marca, tá? O princípio ativo é o ácido acetil salicílico. Ele é utilizado para dor, ele está presente, eu comentei na aula passada, nos medicamentos. Eu fiz propaganda do Sorrisal, né? Na verdade, o Sorrisal não tem somente o bicarbonato, ele tem também a aspirina. Desculpa, o AS. Que é o AS? O que é aspirina? É nome comercial. O que tem dentro dele é ácido acetil salicílico. É um medicamento que ele é usado tanto para coagulação do sangue, grosseiramente falando, para quem tem aquele sangue grosso ali, o cardiovascular, ele pede para afinar o sangue. Tomando esse medicamento direto, sem indicação médica, porque MIP não precisa de indicação médica, pode ser prejudicial à saúde. E sem contar, né, alguns aqui que dão risada quando a professora fala, quando era criança, ficava comendo aquele melhorar infantil escondido da mãe, que é docinho. Tem ácido acetil salicílico. Mal a gente sabia o mal que podia estar causando para a nossa saúde. Medicamentos de tarja amarela, então ele tem tarja vermelha e amarela. Amarela quer dizer que é genérico o medicamento. Quando o medicamento tem tarja vermelha, quer dizer que a venda é só sob prescrição médica. Quando é preta, precisa, além da receita médica, precisa de uma receita especial, ok? Então, isso aqui resumindo um pouco do que a gente falou na aula passada. Hoje, agora a gente vai falar sobre insulinas. Primeiro, eu gostaria que você soubesse um pouquinho sobre a história da insulina. Então, foram se estudando ali, né? E até que, em 27 de julho de 1921, então, antes dessa data, quem tinha diabetes morria. Como que a pessoa morria? Normalmente, ela ia se definhando, que quando era diabetes tipo 2, que não é só um tipo, é isso que nós vamos falar hoje, diabetes tipo 1, a pessoa ia emagrecendo, 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 até que ela entrava em raquitismo, ia cada vez mais definhando e morria, o coração parava de funcionar.
Era assim que era o fim de quem tinha diabetes. Diabetes tipo 2 entrava em coma, em cetoacidose e falecia. Entrava num coma tão profundo, tanto excesso de açúcar circulando no sangue, que a pessoa morria. Até que Frederick Bentley recebeu um prêmio Nobel e livrou milhares de pessoas ainda até os dias de hoje, através da descoberta. Em outro momento, né, a gente posso até contar essa história na íntegra. É só para que você saiba que a partir de julho, ó, não tem tantos anos assim, que as pessoas deixaram de morrer por causa do diabetes. Então, é importante a gente entender que diabetes é um problema, não é apenas um problema, são distúrbios, são, como que eu posso dizer, surgiu a palavra, são síndromes, essa é a palavra, desculpa, não é distúrbio, é síndrome. Ou seja, o pâncreas, ele é um órgão que ele fica abaixo do estômago. E esse órgão, ele é uma glândula mista. Ele libera um hormônio chamado insulina. A função da insulina é fazer o quê? Metabolizar a glicose, ou seja, o açúcar que está no sangue. É como se fosse assim. Aqui está a insulina e aqui está a glicose. As duas precisam estar sempre juntas, circulando na corrente sanguínea para entrar dentro das células. Ou seja, esse hormônio, ele é uma chave. E a partir do momento que ele não libera, ou se ele liberar em pouca quantidade, vai fazer com que a açúcar fique parada. Essa açúcar parada, o que vai acontecer? Ela vai ficar fazendo com que a pessoa apareça alguns sintomas. Por isso que eu mencionei anteriormente que diabetes é uma síndrome. Ou seja, não é uma única coisa que acontece, são várias. Na diabetes tipo 1, normalmente, olha só, o que é característica? Observe aí, se você estiver anotando. Tem diferença? Tem. A tipo 1, a tipo 2. Tipo 1, criança. Tipo 2, adulto. Ok? Estão anotando aí? Então, diabetes tipo 1 dá em criança, diabetes tipo 2 dá em adulto. Qual é a diferença? A diferença é, tipo 1, a característica é que essa criança não produz nada. Ó, o pâncreas dela está aqui, abaixo do estômago, e ela não produz nada. Ou seja, esse hormônio, o pâncreas não consegue. Ou seja, o organismo, a açúcar fica toda na corrente sanguínea, não entra na célula. O que isso quer dizer? A pessoa, ou seja, a criança, o jovem, passa a ser dependente desse hormônio. De que forma? Injetada. Ou seja, é injetável. Resumindo, aqui, ó, pâncreas não produz, ou seja, aqui é a nossa célula, tem várias células. Como tem várias células dentro do nosso corpo, se açúcar não consegue entrar na célula, quer dizer que a pessoa não consegue realizar as suas atividades, porque ela vai entrar em sonolência, ela vai entrar em cetoacidose, ou seja, vai começar aquilo que é um funcionamento normal do nosso corpo, vai deixar de existir. A tipo 2 dá na fase adulta ou em idosos. Por exemplo, passa dos 35 anos, a pessoa começa, não faz atividade física, não tem uma boa alimentação, começa a haver uma deficiência nessa insulina. Então, o pâncreas, ora produz, ora não produz. Ora produz com preguiça. E aí, esse tratamento não é injetável, é via medicamento. Então, o médico inicia ele com medicamento via oral. Qual que é a diferença ali? O diabetes tipo 1, quando é criança, adolescente, a tendência da pessoa é emagrecer, ser magra. Diabetes tipo 2, não. O diabetes tipo 2, a tendência da pessoa sempre ser acima do peso. Ou seja, e principalmente o aumento da circunferência abdominal, a falta da prática de atividade física. Então, eu trouxe esse assunto hoje para a nossa aula, justamente para a gente entender que diabetes tipo 2 não dá somente em idosos. Pode dar em qualquer um de nós,
a partir do momento em que não se pratica atividade física e não se come fruta, legume e verdura, ou seja, uma boa alimentação. Bom, até aqui é um resumo de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Tipo 1, insulina. Tipo 2, medicamento. Ok? Bom, então quer dizer que existe diferentes tipos de insulina? Existe. Então, as insulinas, elas se diferenciam de acordo com o tempo de ação. Ou seja, como que o Otair vai assumir um cliente que não é função do cuidador aplicar insulina? Só que tem um detalhe, é função do cuidador cuidar desse cliente. Se o cliente não conseguir aplicar sozinho, tem que alguém da família aplicar. Mas e se esse alguém da família não estiver presente? Então, o cuidador, ele acaba fazendo o quê? Ele pode assumir esse cuidado. Mas ele tem que ser treinado para isso, tá? Então, guardem bem, não é função do cuidador a aplicação de insulina. É da família. Ou, o que acaba acontecendo? Quando a família não tem segurança para fazer, tem que levar o cliente até a unidade de saúde. Lá na unidade de saúde, os profissionais orientam, falam, ó, no caso da insulina, como ele é dependente, você imagina se o cliente precisar tomar seis vezes ao dia. Então, 6 vezes tem que levar e voltar. Se você receber um treinamento, fazer um curso da aplicação, entender os cuidados, hoje eu estou abrangendo para que você entenda um pouquinho sobre a diferença, tá? Mas se você for assumir o cuidado de um cliente que tenha diabetes, você tem que ele acompanhar lá na unidade de saúde, conversa com alguém da família, conversa com quem cuida do tratamento dele para você aprender a fazer. Não invente fazer sem saber, ok? Combinado? Então, vamos aprender um pouquinho para a gente entender? Tem tipos de insulina diferentes. Primeira coisa, as insulinas, como que você sabe a diferença de uma e de outra? Existem insulinas que elas são insulinas que são conhecidas como insulinas de origem humana. Fala assim, insulina humana. Mas o que quer dizer uma insulina humana? Quer dizer que a origem dela, para fabricar ela, pode ter sido fabricado boi, porco ou sintética. Então, tem insulina humana que foram as primeiras insulinas que foram criadas. Lembra que no começo da aula eu comentei que até 1927 as pessoas morriam? Então, essa pessoa que ganhou esse prêmio Nobel, ele começou com pesquisas a partir de hormônios, né, do pâncreas de animais. Então, as insulinas humanas são a base de bovino, ou seja, boi, porco ou sintético. Algumas são criadas bovino, suíno, sintético quer dizer que ela foi criada em laboratório, não é insulina humana. Bom, se você estiver anotando aí, a primeira coisa que a professora falou desde o começo da aula, que a insulina é por ação, tempos de ação, não falei? O que é isso? O que quer dizer tempos de ação? Tempos de ação quer dizer que uma log é a marca dela, o tipo dela é lispro. Sabe o que isso quer dizer? Você vai anotar assim, ó. Lispro, a ação dela é ultra rápida. O cliente fez, ele tem que se alimentar entre 15 a 20 minutos. Essa insulina aqui é só na hora de comer. Essa insulina é própria para comer. Deu para entender? Altair, deu para entender que lispro, a ação dela é ultra rápida? O cliente, quando vai comer, ele tem que fazer ela? Por exemplo, tomar café da manhã ele tem que fazer, vai almoçar ele tem que fazer, vai jantar tem que fazer? Só aí deu quantas vezes ao dia, Altair? As principais refeições, né? Agora, e se ela comer mais vezes, vai ter que fazer mais vezes? Vai. Só que aí, esse caso, o cliente tem que ter um acompanhamento pelo endocrinologista. O endócrino é um especialista que acompanha a pessoa quando ela faz tratamento de diabetes, ok? Então, essa insulina tem um efeito imediato. Se fizer essa insulina e a pessoa não comer, ela pode passar mal? Pode. Por quê?
Olha exemplos. Eu falei aqui sobre a Lispro, mas olha esses nomes que eu estou compartilhando na tela com vocês. Pode ser a da Novo Rapid, a Asparte, pode ser a Nulizina. Tudo isso daqui ó, são marcas, são nomes. Lispro, Asparte, Nulizina. Essas insulinas são feitas subcutâneo. O que é isso? Eu vou mostrar quais são os lugares. Então, essas insulinas são conhecidas como insulinas análogas, ou seja, insulinas humanas que elas são obtidas feitas no laboratório, de uma forma com DNA recombinante. O que eu quero que você saiba sobre isso? Que a insulina Lispro, 15 minutos após fazer, o cliente tem que comer. Ok? Anotaram isso? Estão vendo aqui? Quando o cliente usa uma caneta, vou mostrar essa caneta para vocês na nossa próxima aula, agora quando a gente retornar. Isso aqui é frasco, isso aqui é refil, chama-se refil. Então, 10 a 15 minutos, comeu, tem que... Aliás, desculpa, vai comer, fez, tem que comer. 3 a 5 horas no máximo, acabou. Existe uma outra insulina que chama-se regular. Então, anotem regular. Eu falei que o Altair, eu vou dar exemplo como se vocês fossem insulinas, para tentar vocês memorizarem. O Altair é a insulina Lispro. A ação dele é ultra rápida, certo? Agora, a Kelly, a ação dela é rápida. Não é ultra, é rápida. Então, o Altair, com 15 minutos, já começa a fazer efeito. A Kelly demora 30. Então, a Kelly e o Altair são tipos de insulina que são utilizadas toda vez que o cliente for comer. Guardaram bem isso? Então, Lispro, 10 a 15 minutos. A regular, 30 minutos. Mas é o seguinte, ou o cliente vai usar uma, ou o cliente vai usar outra, correto? Essa insulina Lispro que eu mostrei para vocês, ela é um tipo de insulina que ela é fornecida pelo Estado. Então, se o seu cliente tem ali um processo pelo Estado, pega lá na DRS, que é a Divisão Regional de Saúde, vai usar a outra. Se o seu cliente pega a insulina no postinho de saúde, ele vai usar essa daqui, a regular. Então, a regular, ela é fornecida pelo postinho de saúde, ok? As unidades básicas de saúde. A Lispro, ela é fornecida pelo Estado, então é pela DRS. Essa insulina aqui, ó, geralmente é 3 vezes ao dia. Então, toda vez ajuda a manter o nível de glicose na hora que a pessoa vai se alimentar, ok? Essa insulina, ela também é subcutânea, assim como a outra, 30 minutos, e ela é feita subcutânea. Vou mostrar aqui que é a região subcutânea. Regular, início de ação 30 minutos, ela pode durar de 6 horas e 30 minutos ainda no organismo fazendo ação, ok? Essa outra tipo aqui é a Maria Regina. Então, eu vou agora para vocês guardarem os nomes, para guardar o nome das insulinas. Então, a Maria Regina, a ação dela não é nem rápida, nem ultra rápida. A ação dela é intermediária. Essa insulina aqui, ó, também ela é fornecida pelo município, tá? Então, se o seu cliente é um idoso ali, ou é um adulto que faz acompanhamento pelo posto de saúde, é essa insulina aqui que o posto de saúde fornece para ele, a NPH. É uma insulina conhecida como insulina humana. Essa imagem que eu estou compartilhando com vocês é uma imagem de frasco. Então, se o cliente usa esse frasco, ele vai usar agulha e seringa. Eu vou mostrar para vocês aqui a caneta, ó. Vê se dá para vocês verem. Vou colocar bem de pertinho. Ok? Estão vendo aqui? Isso aqui é uma caneta. Essa imagem que eu estou compartilhando com vocês aí, ó, é o refil, o frasco. Quando usa assim, ó, a caneta, só coloca a agulhinha aqui na ponta e pronto. Quando usa o refil, como está aqui na imagem que eu estou mostrando para vocês, tem que aspirar na seringa com a agulha, tá bom? Então, quais são os exemplos da insulina da Maria Regina? Ela chama-se NPH, mas existe outra chamada Humolin. Então,
existe tudo isso que eu estou compartilhando com vocês. Ação intermediária. Ela dura ali até 12 horas dentro do organismo. Bom, o que é importante saber? Essa insulina, o cliente, por exemplo, vai tomar café da manhã, ele vai tomar. Vai tomar o almoço? Vai tomar. Vai tomar no jantar? Vai tomar. Mas é o médico que vai dizer, vai deixar prescrito certinho que horário. Aí a Kelly está ali, assim, pensando, professora, vai tomar as duas? Sim. A NPH normalmente é usada junto com a regular. Se você quiser anotar aí. O que diferencia uma da outra? Vou mostrar aqui para vocês, bem de pertinho. Observem aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Kelly, ativa seu microfone, se comunica comigo um pouquinho. Você está observando aqui? Está dando para você ver bem que essa insulina ela é leitosa? Ela parece um leite? Está dando para ver, Altair? Dá a diferença dessa para essa? Uhum. Dá, Kelly? Dá para ver. Dá para ver, Altair? Maria Regina? Silvia? Vocês observam que uma é bem límpida e a outra é leitosa? Então, a leitosa vai ser sempre a NPH. A regular vai ser sempre a que é límpida. Então, a insulina, quando ela é límpida, quer dizer que a ação dela é rápida. Quando ela é leitosa, ela é uma insulina de ação lenta. Entenderam? Vocês podem anotar isso. E existe a outra chamada Lantus. Então, o cliente que usa uma log, que é a Lantus, ela vai usar a Lantus e vai usar quem? A Lispro. Então, NPH regular, Lantus, Lispro. Entenderam isso? Essa insulina chamada Lantus, a ação dela é ultra lenta. Vamos supor, a Tamires. Altair é ação ultra rápida, a Kelly rápida, a Maria Regina intermediária e a Tamires ultra lenta. O que isso quer dizer? Para vocês guardarem bem que cada um é cada um, não é? Cada insulina é cada insulina. É o médico que vai determinar qual que o cliente vai usar, ok? Essa insulina, então, a Glargina e a Lantus, é insulina de última geração, elas são caras. Cada refilzinho desse aqui, ó, que eu estou compartilhando com vocês, ele custa em torno de 100, 180 a 200 reais, para você ter uma ideia. O cliente, de acordo com a dose, ele usa, assim, cerca de 3 a 5 por mês. Então, é um tratamento caro, entendeu? Quando se usa essa. Tomar muito cuidado na hora que está mexendo com ela, ela dura até 24 horas. Então, o cliente que usa essa daqui, a Lantus, ele é picado uma vez só com ela. Entendeu, Tair? Então, enquanto a NPH tem que picar 3 vezes, a Lantus usa uma vez só. Se tomou no café da manhã, só vai tomar no café da manhã do outro dia. Joia? Deu para entender? Por isso que ela é uma insulina de última geração. Ela é mais cara, ela dura mais no corpo. Mas não é todo mundo que consegue se adaptar, às vezes passa mal no tratamento, tá? Olha só o que eu trouxe informação para vocês. Pergunta aí. Maria Regina, você está vendo essas duas caixinhas que a professora está compartilhando verdinha aqui? Não são muito parecidas? Não é parecida, Regina? Parecido, Júlia? Olha só. Então, muito cuidado, se for você, eu quero assim um exemplo. Vamos supor, Kelly, a família não pode ir e pede para você ficar responsável de buscar a insulina do cliente lá na farmácia do posto de saúde, certo? Normalmente eles vão pedir para você levar o documento do cliente. Mas ao chegar lá, olha as duas caixinhas que você recebe. Elas são parecidas? Sim ou não? Sim, só muda a prescrição, né? Só Uma muda é, uma. só muda o regular e Aham, o NPBH. certo. A hora que você abre, observem aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão dizer para mim se vocês estão enxergando. Olha como elas são iguaizinhas. Uhum. Tomem muito cuidado quando vocês forem cuidar do cliente, porque olha o tamanhozinho da letra. Ó, vocês estão vendo aqui? É muito pequenininho. Sabe como que é bom? Vou dar uma dica para vocês.
Então, essa licitação que a prefeitura fez, eles fizeram aqui, ó. Você consegue guardar por causa da cor. Só. Porque com tampa, ó, eles vêm assim. Tampado. Você, para errar, é muito fácil, porque as duas são exatamente iguais. Conseguiram ver aqui? O que muda aqui é a cor. Ok? Aqui, ó, que eu mostrei para vocês, sobre você perceber, ó. Regular é líquido. A NPH, ela é leitosa. Ó. Tomem muito cuidado ao confundir, porque as embalagens são iguais. Ó, sobre limpidez, tá vendo? Essa é transparente. Então, você pode anotar, regular é transparente, NPH é leitosa. Vou compartilhar depois, se vocês quiserem, pede para a professora, eu compartilho isso aqui com vocês. Ó. As 4 principais insulinas que são utilizadas hoje em dia em tratamento de diabetes. Porque é assim, vamos supor, vocês são cuidadores de idosos também, correto? O cliente que tem diabetes tipo 2, se ele não fizer o tratamento da forma correta, ele deixa de tomar medicamento via oral e passa a tomar insulina. Vocês sabiam disso? Então, às vezes, o cliente está tomando. Ah, se você quiser saber o nome do medicamento, um dos mais usados o nome dele é cloridrato de metformina. O nome comercial dele é Glifage. Ó, trouxe aqui uma caixinha para vocês, darem uma olhadinha. Ó. Então, Glifage é o nome comercial, mas o nome correto dele tem bem pequenininho, o nome da droga é cloridrato de metformina. Esse é um dos mais usados em tratamento de diabetes tipo 2. O cliente tomou o medicamento, não fez atividade física, não fez uma alimentação saudável, não fez acompanhamento com o profissional, ele passa a se tornar diabético, ele passa a se tornar insulino dependente também, ok? Então, estou compartilhando com vocês as regiões para aplicar essa insulina. Ó. Na região do abdômen tem que deixar 2 dedos, não se aplica próximo ao umbigo. Então, conforme a imagem aqui, ó, tem que deixar 2 dedos para o lado e 2 dedos para cima. Pode ser aplicado em toda essa região. Vasto lateral da coxa, no braço. No braço, ó, sabe aquele quando você dá aquele tchauzinho, assim? É aqui, ó. Isso, dá tchauzinho, aonde mexe é onde que aplica, é aqui. Não é aqui no músculo, é aqui, ó. É na lateral. Se você ainda ficar com alguma dúvida, anota aí que a professora, quando a gente voltar para o presencial, eu explico para vocês se for necessário, tá bom? Ó, e compartilho essa imagem também. Então, o diabético, ele passa por algo chamado lipodistrofia. Não pode ficar aplicando insulina sempre no mesmo lugar. Tem que fazer rodízio. Então, por exemplo, no almoço aplicou no braço, na janta aplica no abdômen, de manhã aplica desse lado, então tem que ir fazendo rodízio. Por quê? Para evitar essa lipodistrofia, tá? Fica como se fosse bolas gordurosas, assim, né? É a dificuldade da absorção da insulina. Então, a lipodistrofia, principalmente quando a pessoa mesmo faz o tratamento dela, não é outra pessoa que aplica, ó, começa a formar esses calombos, tem que trocar de agulha a cada aplicação. E o que muda de uma insulina para outra é a velocidade de ação. Os locais também que se aplica, a velocidade de absorção é maior. Aonde? No abdômen. Fez no abdômen, vai ser absorvida mais rápido. Fez no braço também. Agora, na nádega e na coxa, a absorção é um pouco mais lenta. Então, existe insulina que é de ação humana e tem insulina que ela é fabricada em laboratório. Então, por enquanto, a professora passou as instruções sobre a insulina. Vou colocar 3 perguntinhas sobre essa aula daqui a pouco lá no grupo para vocês. E quando a gente voltar, eu vou explicar para vocês o seguinte. O que um cliente que faz tratamento precisa ter em casa? Aonde que eu devo guardar essa insulina? E, principalmente, quais são os cuidados que eu tenho que ter para que o tratamento do cliente seja eficaz? Então, esse primeiro momento eu vou encerrar e peço que você reflita que o dinheiro que você ganha tem a ver com a diferença. Aliás, desculpa, só corrigindo. O sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. Então, faça a diferença na vida das pessoas, aprenda. Se ficou com alguma dúvida, coloca lá no grupo.
A professora está à disposição. Daqui a pouquinho a gente vai retornar. Volte. Se ficou com alguma dúvida diante de tudo que eu falei, anote aí.